Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos falar a respeito de uma temática que foi solicitado nos comentários do canal. Eu recentemente fiz um vídeo explicando que nem todas as temáticas serão atendidas, mas as que estão mais dentro da minha área de pesquisa serão, e essa está relativamente dentro da minha área de pesquisa e atuação, inclusive, que é a relação da criança com a morte. A pessoa pediu para fazer um vídeo falando sobre essa relação. Bom, é importante entender que inicialmente as crianças elas não têm nem mesmo noção do tempo. Então você vê isso na fala das crianças. Se você prestar atenção a uma criança muito jovem, você vai ver que você fala que o aniversário dela é no final do ano e vocês estão em janeiro, ela está te perguntando se está perto. Porque ela não entende que de janeiro até o final do ano tem um bom tempo para se passar ainda. Às vezes você fala para a criança, a gente vai no parque no final de semana. Se for na segunda-feira, você realmente arrumou problema para tua semana inteira, porque ela vai todo dia te acordar, vai acordar te perguntando se é dia de vocês irem no parque. Porque a criança ela não tem essa noção temporal inicialmente. Claro que essa noção ela vai se construindo, e para se construir é importante também que os cuidadores expliquem sobre o tempo para a criança. Então também não posso, simplesmente porque a criança não entende a passagem temporal, não dizer para ela que, olha, tal dia vai acontecer tal coisa, daqui tantos dias acontece tal coisa. O que eu sempre recomendo é que evite dar notícia com muita antecedência. Porque quanto mais jovem a criança, mais dificuldade ela tem em entender essa relação temporal. Então você não vai falar para a criança o que vocês vão fazer no final do ano, porque você vai deixar a criança se torturando o ano inteiro. Ou até que ela esqueça, porque possivelmente ela vai esquecer do que vocês fariam antes mesmo de chegar o dia. Então, normalmente a gente fala para a criança sobre as coisas que vão acontecer 1, 2, 3 dias antes que aconteçam. Então, se você vai com ela no parque no final de semana, no sábado, você fala na sexta-feira que, olha, amanhã a gente vai no parque. E aí, com o passar do tempo, você vai informando ela com maior antecedência para que ela vá construindo essa noção temporal. E por que é importante entender isso? Porque, querendo ou não, a morte ela tem a ver com o tempo. Afinal, de maneira geral, não é à toa que uma das primeiras coisas ditas quando uma pessoa, um adolescente, um jovem morre é: nossa, era tão jovem. Por quê? Porque nós temos uma relação da morte com o tempo. Nós esperamos que pessoas mais velhas morram, nós não esperamos que pessoas jovens morram. Então há uma relação intrínseca entre a passagem do tempo e a ideia de morte. Não à toa também que mais próximo do que é entendido como a idade média, hoje a idade média de vida está bem alta, e perto dos 90 anos, mas quando as pessoas passam aí dos 70 anos, é bem comum a gente ouvir um discurso muito mais carregado da ideia de morte, do planejamento, de finitude, de deixar as coisas mais organizadas para não dar trabalho para a família. Por quê? Porque realmente nós acoplamos muito essa ideia da passagem temporal com a morte. Automaticamente, se nós acoplamos isso psiquicamente e socialmente, a criança não tendo essa ideia de passagem do tempo, não tendo essa clareza, ela também não tem a clareza da morte. Ela não tem a clareza da finitude. Tanto é que você informa para a criança, olha, a gente só vai brincar mais meia hora. Se a criança ainda não aprendeu a ver hora, o funcionamento do relógio, e mesmo no início, quando ela aprende, ela ainda insiste nessas mesmas atitudes. Se ela não compreendeu ainda o relógio, você fala que vocês vão brincar mais meia hora, se você deixar, ela vai seguir brincando pelo resto do dia. Você diz que a meia hora acabou, ela vai insistir para continuar brincando, porque ela não entende essa ideia de finitude. E nesse sentido, ela também não entende a ideia da finitude, nem dela própria, nem dos pais, nem dos cuidadores e nem de nenhum outro ser humano. Então, inicialmente, a ideia de morte para a criança é quase inexistente. Ela não entende esse conceito de que as coisas têm um fim, de que tudo tem um fim. Não importa quanto tempo passe. Muitas pessoas até hoje, por exemplo, não entendem que estrelas têm um fim. Se você falar para a pessoa que um dia o Sol vai morrer e vai deixar de existir, para muitas pessoas isso parece inconcebível. Porque até hoje é difícil para muitos de nós adultos que compreendemos a passagem do tempo entender que tudo, exatamente tudo, tem um fim ou uma mudança que vai alterar o seu estado de ser e de estar no universo. Imagina uma criança, então, que ainda está experimentando o mundo, desenvolvendo o seu psiquismo. Alguns fatores
ajudam nessa ideia da criança compreender a morte e estabelecer uma relação mais amistosa com a morte. Porque afinal, uma das coisas mais prejudiciais para o ser humano é ter uma relação muito, eu diria, conflituosa com a morte. Porque a morte é a única certeza, e não à toa sempre é dito isso, é a única certeza da vida. Então todos sabemos que iremos morrer, a menos que tenhamos algum motivo que nos aliene. Então, se temos algum transtorno, algo que nos aliene de uma maneira muito intensa, a pessoa pode até acreditar que é imortal. Mas, de maneira geral, a maioria das pessoas que não estão tão alienadas a nenhum transtorno, a nada do gênero, e que têm uma construção psíquica minimamente organizada, entendem que vão morrer. Isso é algo inevitável e é algo que nós vamos nos relacionar também inevitavelmente ao longo da vida, porque nós vemos amigos nossos morrendo, nós vemos pessoas próximas de nós morrendo. É necessário que nós tenhamos uma relação minimamente amistosa com a morte. Não próxima o suficiente para gostar dela e desejá-la, mas também não distante o suficiente para querer evitá-la. Porque afinal, eu recentemente postei isso, inclusive, em uma das nossas redes sociais, o Édipo é a nossa exemplificação mais clara de que tentar evitar algo a qualquer custo te leva exatamente na direção daquilo. E em relação à morte não é diferente. Se você tenta evitar demais ela também, você pode acabar justamente indo na direção dela. E nesse sentido, para construir uma relação mais amistosa com a morte e que gere menos angústia ao longo da vida, é muito importante ao longo do desenvolvimento infantil a criança ter, por exemplo, animais de estimação, porque eles inevitavelmente morrem antes, morrem em um tempo menor, porque tem um tempo de vida menor, e acabam colocando a criança de frente com esse conflito. E aí também a importância, e que muitas vezes alguns cuidadores fazem, por não saber também como se relacionar com essa questão da morte e que é prejudicial para a criança, acabam fazendo de esconder da criança que o animal de estimação morreu, de dizer que o animal foi viajar, de tentar arrumar alguma estratégia para não colocar a criança de frente com a morte desse animal. E isso é péssimo, porque a morte dos animais de estimação nos auxiliam a experienciar essa relação com a vida e com a morte de uma maneira mais controlada, para que quando for a morte de alguém que seja muito significativo e não que o animal não seja, muitas vezes a morte do animal pode ser muito mais importante do que qualquer humano na nossa vida, mas é uma forma de a criança se relacionar com essa ideia de morte e estar mais preparada para futuras vivências a respeito disso. E quando a criança ela vai construindo essa ideia da morte, seja pelos animais de estimação ou por pessoas familiares que acabaram falecendo, inicialmente ela entende a ideia de morte, então ela passa a entender que aconteceu alguma coisa. Afinal, as pessoas se mobilizaram, choraram, fizeram como que eu diria a respeito disso? Fizeram uma cerimônia, que é o velório, muitas vezes, ou o próprio processo de luto da família. Então a criança ela entende que aconteceu alguma coisa, mas ela não entende com muita clareza o que aconteceu. Com o passar do tempo, ela entende que aconteceu alguma coisa com determinada pessoa que é entendido como morte, que essa pessoa ela foi embora, ela não existe mais, mas ela não entende a permanência da morte. Então ela entende que a pessoa foi embora, que a pessoa não existe mais, mas ela não entende que a pessoa nunca mais vai existir. Então, inicialmente, você vê às vezes a criança falando de alguém que morreu, quando que a pessoa volta? A pessoa morreu, não vai voltar. Mas a criança não sabe disso. A criança não entende que a morte é permanente, que é um estado permanente, que não vai deixar de ser. Então, a pessoa não vai voltar a existir. E você vê muitas vezes, ela morreu, mas semana que vem a gente vai lá. Como se a pessoa semana que vem fosse estar lá. Então, ela entende minimamente que acontece algo na morte, mas ela não entende essa permanência. Com o passar do tempo e conforme ela vai se relacionando com essa ideia de morte, conforme ela vai vendo que as pessoas de fato que morreram não voltam, ela começa a desenvolver uma relação mais próxima que nós adultos temos. Porém, em uma situação de luta muito intensa, é interessante que a gente
vê no adulto muitas dessas relações infantis. Então a gente vê muito comumente pessoas adultas falando da pessoa que faleceu como se ela não tivesse morrido, como se ela fosse voltar, falando dela como se ela ainda existisse, falando nela no tempo presente. Então, essa relação nos dá uma demonstração do quanto, mesmo para nós adultos, é difícil nos relacionarmos com a morte. Imagina para uma criança que ainda está em construção psíquica e emocional. E novamente frisando, é muito importante que não se limite a relação da criança com a morte, que não se impeça ela. É importante você direcionar, você apoiar, você ter um cuidado. Claro que você não vai chegar e dar para a criança a notícia de uma morte de maneira abrupta, de uma maneira estúpida, de uma maneira muito direta, porque a criança pode não suportar, você pode gerar um trauma muito intenso nela, e não simplesmente porque existe. Eu vejo também muitas críticas de alguns psicanalistas que hoje se evita muito traumatizar a criança e criam-se crianças fracas por não serem traumatizadas. Calma lá. É importante deparar a criança com o sofrimento, mas nós também não podemos deparar ela com o sofrimento acima do que ela suporta. Então, é necessário que a gente deixe a criança se correlacionar com a morte, que ela entenda que sim, a vida tem um fim, todos nós teremos um fim, inclusive ela, mas também não tornar isso um pensamento corriqueiro dela e que gere sofrimento todos os dias nela. Isso é feito conforme a forma como os cuidadores expõem isso para a criança. Então, a forma de expor mais branda, mais amena, explicando para a criança que sim, determinada pessoa morreu, nós não vamos mais ver ela não vai voltar, mas que isso faz parte da vida, que isso não é ruim necessariamente, porque a gente coloca sempre a morte como algo ruim. E como eu disse, é triste pensar quando nós nos relacionamos com a morte dessa forma, porque nós acabamos nos angustiando muito diante de algo que é inevitável. Nós não podemos ter uma paixão pela morte no nível de desejá-la a qualquer custo, mas também não podemos ter uma aversão a ela total, porque sabemos que ela vai chegar para nós. E existem outras culturas não tão próximas da ocidental que tem uma relação com a morte, mas mesmo entre as ocidentais existem algumas culturas que têm uma relação com a morte muito mais amistosa, que é justamente essa ideia de vamos aproveitar a vida existe, ela deve ser aproveitada, mas quando a morte chegar, ok, isso também é parte da vida e vamos apreciar também isso no seu tempo correto. Então é preciso se estabelecer uma certa relação mais amistosa com algo que é inevitável. E não que não nos gere sofrimento, obviamente. Nós vamos sofrer, saber que uma pessoa nunca mais vai voltar, nunca mais teremos a possibilidade de falar com ela, de estar com ela. Mas também muitas vezes parte do nosso sofrimento diz respeito aos nossos próprios conteúdos mal resolvidos. Então, quando eu queria fazer algo em relação àquela pessoa e não fiz, quando eu tive uma relação que eu não considero a melhor que eu poderia ter com aquela pessoa, acaba tendo normalmente um sofrimento maior quando eu sei que aquela pessoa não existe mais e não vai voltar mais. É isso então um pouco a respeito do que nos solicitaram. Eu já gravei um outro vídeo, falei a respeito. Infelizmente não são todos os pedidos de temáticas que serão atendidos. Hoje eu estou muito mais direcionado à minha área de atuação, então eu estou muito mais voltado para a psicanálise freudiana clínica, o que faz com que eu não aborde tanto outras temáticas, outras áreas de fora da psicanálise. Mas o canal tem bastante conteúdo geral aí a respeito de psicologia e de filosofia. Espero que vocês apreciem e possam estar explorando o conteúdo disponível. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Clica em gostei nos vídeos, é muito importante, ajuda a divulgar também o nosso canal para que ele chegue a mais pessoas e para que nós continuemos com esse trabalho. E até um próximo vídeo.